Sejam bem-vindos de volta. Nessa terceira parte, nós vamos fazer um exemplo de seleção pela produção parcial. Agora nós temos um exemplo de um exercício de seleção pela produção parcial. Nós vamos ter que começar a anotar os dados, porque ele vai ter mais de um slide só de enunciado. Então, é mais fácil você entender, mas seria um pouquinho mais chatinho de resolver. João iniciou uma criação de codornas para a produção de ovos, sendo coletados da 7ª até a 52ª semana de vida desses animais. Ele utilizava as informações do número de ovos produzidos no período total, 7 a 52 semanas. Dessa forma, tinha que esperar um ano para coletar os ovos e incubar, de forma que o intervalo entre gerações acabava se tornando 1,1 anos. Então, ele tinha que esperar os animais entrarem em produção, depois ficava até 52 semanas de idade coletando ovos, fazia os cálculos tudo, somava a produção de ovos total, montava planilhas no Excel, e aí chegava a produção de total de ovos no período de cada ave, depois coletava ovos dessas aves, colocava para incubar. Aí, quando nasciam os filhotes, dava em torno de 1 ano e meio, 1,1 anos, em relação ao nascimento dos pais. Então, como você é um aluno muito aplicado, então, aqui, ó, desculpem, e já tem 1,1 anos, que isso? É o nosso intervalo entre gerações do período total, T de T. Certo? Como você é um aluno muito aplicado, está estudando, você viu um artigo em condições muito semelhantes ao sistema de criação que você ajuda, que fala sobre a seleção pela produção parcial, 7 a 32 semanas, para reduzir o intervalo de gerações que, após se incubar e fazer tudo que era necessário, ia para 0,7 anos. Então, achamos um outro intervalo de gerações aqui, que é o quê? T, só que aqui não é o período total mais, é parcial, o T de P, certo? Então, vamos guardar isso aí, anota no caderno. O intervalo de gerações do período total é 1,1 anos. Se você for fazer seleção pelo período parcial, 0,7 anos. Você juntou as informações fornecidas pelo artigo em um papel e foi convencer o João a mudar a metodologia de seleção. As informações que eram fornecidas no artigo eram herdabilidade para o período parcial, 0,22. Herdabilidade para o período complementar, 0,18. Herdabilidade para o período total, 0,19. Então, tem aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê? H2P. Isso aqui vai ser o quê? H2C, do período complementar. E esse H2T. Aí falo também, ó, a variância fenotípica do ovo para o período parcial, 64, né? Então, 8 vezes 8, 64. Então, o desvio padrão fenotípico do período parcial é igual a 8 ovos. Ok? O desvio padrão fenotípico do período complementar é igual a raiz de 25, né? Porque aqui é a variância. Então, 5 vezes 5 é 25. Então, 5 ovos. E a variância do período total é 100 ovos ao quadrado, logo o desvio padrão fenotípico do período total é igual a quê? 10 ovos. Certo? Então, a correlação genética entre os períodos, aqui quer dizer entre o parcial e o complementar, então, correlação genética entre parcial e complementar é de 0,75. Também é importante essa informação. E a porcentagem de indivíduos selecionados em qualquer situação é 20%. Então, quer dizer que a gente vai precisar consultar uma tabela,
certo? Para a gente achar qual que é o I que corresponde a 20% de indivíduos selecionados. Consegui a tabela, então nossa porcentagem de selecionados P era 20%, então vou marcar aqui 20%, dá um retorno de um I de 1,4. Então nosso I fala também que a porcentagem de indivíduos selecionados em qualquer situação. Então esse era o B tanto do parcial quanto era igual ao B do total, que na tabela vai dar um I, tanto para parcial quanto para total, de 1,4. Então o João gostou dessa ideia, mas ele quer saber qual que é o aumento do ganho genético anual. Algumas pessoas confundem na hora de responder ela e respondem só qual que seria o ganho total se a seleção fosse praticada pelo período parcial. Mas olha, o que o João está te perguntando é qual que vai ser o aumento do ganho genético anual se você mudar a metodologia. E ele faz hoje o quê? O ganho direto. Então vamos primeiro fazer o jeito do João, que é o quê? Delta G do total com base no próprio total, ganho direto. Ó. Eu não vou pôr anual debaixo do delta G, a gente sabe que vai ter que dividir pelo 1,1. Então, vamos lá. Vai ser o quê? I vezes sigma P vezes H2 dividido pelo T. Só que esse T é do total, desvio padrão é do total, a rentabilidade é do período total e o I é do período total. Quanto que isso dá? Vai dar 1,4 que multiplica desvio padrão pelo tipo do período total é 10, que multiplica a rentabilidade do período total 0,19. Isso tudo dividido por 1,1. Isso vai ser igual a 2,4181. Só que, e se a gente fizer do novo jeito? Ganho genético do período total quando a seleção é praticada no período parcial. Vai ser o quê? Vai ser o I do período parcial vezes o desvio padrão fenotípico do período parcial vezes a rentabilidade do período parcial sobre o intervalo de gerações do período parcial. Só que isso também vai ter um ganho não só no parcial, com a seleção praticada no parcial, um ganho direto, vai ter um ganho por resposta correlacionada, um ganho no período complementar quando a seleção é praticada no período parcial. Então aqui eu tenho resposta correlacionada, né? O R estranho, G, o meu R está cada vez mais estranho, que multiplica correlação genética de do parcial entre o parcial complementar, que multiplica a raiz quadrada do período parcial vezes raiz quadrada do período complementar, que multiplica a intensidade de seleção no período qual é praticado, que é o período parcial, e o padrão fenotípico do período em que eu espero a resposta. Esse P aqui é de fenotípico, porque o período que eu espero a resposta é complementar. Já o intervalo de gerações é o gasto na seleção, então o período parcial. Então, quanto que vai dar isso? Vamos começar a substituir os valores. Intensidade de seleção, em ambos os casos, é 1,4. Desvio padrão fenotípico do período parcial é 8. Certo? E agora a herdabilidade do período parcial, 0,22. Dividido pelo intervalo entre gerações do período parcial, 0,7. Certo? Então o outro era 1,1 e 0,7. Mais
Agora, vamos para o restante. Qual que é a correlação genética? 0,75. 0,75. Qual que é o próximo? A raiz quadrada da heredabilidade do período parcial. Raiz de 0,22. Raiz quadrada da heredabilidade do período complementar. Raiz quadrada de 0,18. E multiplica 1,4 de novo. Multiplica e desvio padrão fenotípico do período complementar, que é 5. Isso tudo vai ser dividido por 0,7. Agora tome cuidado na calculadora com a prioridade, né, da raiz, multiplicações e divisões, depois soma, ou então você pode, ó, base comum, simplificar, do jeito que você preferir. Tome cuidado para não errar. Não erramos nada, o resultado vai dar 5,0125. Então pensa o seguinte, pensa a quantidade de aves que a gente pode ter na população, né, multiplicado por 5 ovos, né? Então é um ganho muito interessante. Enquanto se eu continuasse do jeito que estava, o ganho anual seria de apenas quase 2,5 ovos, né? Então, a pergunta dele é, qual que vai ser o aumento? Então, o aumento eu tenho que pegar esse 5,0125, que a gente conseguiu a mais, e subtrair do 2,4181, que vai dar 2,5944. 2,5944 ovos. Então, ao sair desse método aqui e migrar para o outro, isso é o que eu estarei ganhando a mais. Agora, isso aí tem algum problema nessa metodologia? Isso sempre vai ocorrer ou pode ocorrer algum problema também? Então, a vez que a gente mostrou o ponto positivo e a vantagem, depois a gente vai perguntar uma questão também, qual pode ser o problema? E um dos problemas é que essa correlação legal aqui, ó, que a gente encontrou, nem sempre a gente encontra ela. E esse método aqui é um método muito bom, mas no passado, quem começou a trabalhar com ele já teve problema dessa correlação mudar com o tempo. E você perder essa correlação, ela ficar mais próxima de zero, ou até com muitas gerações ela ficar desfavorável. O que pode acontecer? Com o passar do tempo, selecionando para uma característica, né, só para a característica que é a produção parcial, o que acontece? Podem haver crossing overs, né? E essa correlação pode mudar com o tempo. Então, essa perda de correlação vai fazendo com que você comece a selecionar animais que sejam muito bons aqui no início, no início, né? Começou a produz muito, tem um pico muito bom, mas depois tem uma persistência baixa. Enquanto que talvez o animal mais interessante na seleção pelo período total seja um animal com uma persistência, né? Então começa a selecionar esse animal aqui, ó, em detrimento a esse mais persistente. Por quê? Porque você só está enxergando aqui, ó. Então, uma das formas de você tentar evitar esse problema é mesmo que você, no período parcial, já tirou a próxima geração e vai começar a fazer a mesma coisa com ela, né, analisar o período parcial dela, e aqui uma próxima geração, você vai analisar o período parcial dela, você continuar mensurando o período total, também o período complementar, e analisando o período total e vendo se essas correlações entre parcial e complementar não estão mudando com o tempo. Se eram ligações gênicas, essas ligações estão sendo quebradas, essa correlação deixou de ser favorável, você vai ter que pensar em novas estratégias de seleção para a sua população. Um dos grandes problemas dessa metodologia é que se a gente olhar aqui, ó, no período parcial, ó, qual seria o melhor animal?
O melhor no período parcial, o verde foi o melhor só aqui, ó. O vermelho foi pior em tudo. O azul foi melhor na maior parte, ó. Então foi o que teve o melhor desempenho. Então você poderia começar a selecionar animais que tem essa curva de produção, igual a da azul. Aí na hora que você pega o período parcial, esse aqui é quer dizer, esse é o parcial, na hora que você olha o período complementar, que é o período restante, quem que era melhor? Ah, talvez o vermelho aqui é melhor, mas esse vermelho é um animal que nem existe, né? Não faz muito sentido o animal. No final, quando todo animal está gasto, já esgotando as forças dele, a capacidade produtiva, esse animal produzir mais. Não faz sentido, ficou meio errado, né? Mas, basicamente, o verde, né? O verde que é o que seria o melhor aqui, real, que faz sentido, né? Que é um animal com maior persistência. Não tem um pico tão grande aqui no período parcial, mas ele consegue manter a produção. Então esse vermelho você não vai encontrar ele biologicamente, não faz muito sentido. Mas o verde você vai encontrar. E quem que produz mais, ó? Esse picozinho do azul aqui no período parcial, ou todo esse período de vermelho aqui, ó, do período complementar e um pouquinho do parcial do verde sobre o azul. Então, na hora que você vai ver a total, quem seria o melhor na total? Seria o verde, né? Só que a seleção pelo período parcial vai escolher os genótipos associados a esse fenótipo aqui, ó, de produção voltado para o pico. Para finalizar, nós temos esses exercícios que perguntam sobre seleção pela produção parcial. O primeiro pergunta o que é, o segundo qual é a vantagem dentro de um programa de melhoramento, o terceiro qual é a desvantagem e o quarto, se for feita, que medidas podem ser tomadas para evitar problemas, certo? Então, o que é a seleção pela produção parcial? Nada mais é do que alguma característica que você coleta por um longo período de tempo e seleciona os animais os que produzem mais naquele período. Só que esse período é muito longo e isso aumenta o intervalo entre gerações. Se você pudesse coletar por um período menor e selecionar por esse período, em vez do período total, então aqui nós temos o período total, aqui nós temos o parcial e o complementar. O complementar é o que falta ao parcial para virar o total. Então nós temos o que? O parcial e o complementar. Seleção pela produção parcial, em vez de eu selecionar pelos valores de produção do período total, eu seleciono só pelos parciais. Então eu tenho, em vez de eu ter o ganho direto do total, selecionando para o período total o ganho que eu tenho para ele, quando eu quero saber qual é o ganho que eu tenho no total com base na seleção pelo parcial, na verdade são duas partes. Uma é o ganho parcial, quando eu seleciono pelo período parcial, e a outra é o ganho que eu tenho no complementar quando a seleção é feita no parcial. Então é uma resposta direta e outra correlacionada. Basicamente é isso. Isso permite reduzir o intervalo de gerações. Aqui eu já, mesmo continuando produzindo, aqui eu já podia tirar uma outra geração. Então, enquanto essa geração aqui ainda estava produzindo, eu já podia estar criando uma outra. E qual que é a vantagem? A vantagem é justamente essa. Se eu reduzo o intervalo de gerações, meu ganho genético anual aumenta, né? Pensa, por exemplo, uma população que o intervalo de gerações seja de 2 anos. O seu ganho genético anual vai ser o seu ΔG que você está acostumado a calcular, dividido pelo T, que é o intervalo de gerações. Se o intervalo de gerações é 2 anos, então o seu ganho genético por ano é metade. Se ele for 1 ano,
aí já fica 2 vezes maior. Se for meio ano, seria 4 vezes maior. Claro que isso depende da característica da espécie e tudo mais, mas é só para ter uma noção. Você permite a você reduzir o T que está dividindo o seu ganho genético. E a desvantagem? A desvantagem é que se o período parcial e o complementar não tiverem uma correlação favorável, os indivíduos que produzem muito no início são os que não têm persistência, pode acontecer de você selecionar errado, selecionar os que têm período complementar ruim. Você acabar ficando com uma genética ruim, porque a grande parte da produção, grande parte do período total que você vai estar produzindo, vai ser animais que têm desempenho pior, porque talvez os animais mais equilibrados fossem piores no período parcial e você acabasse ficando com aqueles animais mais desequilibrados, que têm um pico de produção muito forte, mas logo depois não produzem mais. Então, que tem uma vida produtiva mais curta, né? Ou mesmo que a capacidade produtiva cai muito mais cedo. Então, você fica com animais de menor persistência. Você pode acabar com esse tipo de animal. Você tiver esse comportamento de não ter uma correlação forte entre o período parcial e o complementar. E mesmo que você tenha, uma outra desvantagem é que essa correlação pode mudar com o tempo. Então, pode ser que antes essa correlação era razoável, alta ou mediana e favorável, e com o passar do tempo ela pode se aproximar de neutra, por causa de ligações que vão sendo quebradas através de crossing overs. E a última pergunta é quais são as medidas que você pode fazer para evitar esse problema. E eu acho que a principal é você continuar acompanhando o que está acontecendo com a correlação entre o período parcial e o complementar. Então, a correlação genética entre o período parcial e o período complementar. Você ficar de olho nisso e ver o que está acontecendo. Ou seja, visto que você já chegou no período parcial, você já tirou a próxima geração, já está fazendo o trabalho já vai fazer o trabalho de seleção da próxima geração, a outra ainda vai estar produzindo. Você continuar fenotipando e comparando esse período complementar, né, com o parcial e continuar vendo o que está acontecendo. Então, se você discorda, concorda, quer manifestar sua opinião, seria muito importante, eu gostaria de ouvi-la. Então, vai no fórum de discussão, debata também a opinião com seus colegas, né, o que eles pensam, para a gente poder crescer nos conhecimentos de melhoramento genético animal. Nós terminamos mais uma aula. Muito obrigado pela sua participação e não deixe de entrar em contato pelo fórum de discussão para tirar suas dúvidas e debater com os colegas, trocar experiências também. Temos um monitor e você pode pedir ajuda e não esqueça de fazer as listas de exercício. Até a próxima!